Imagine o seguinte, o céu azul do Mediterrâneo em um domingo aparentemente tranquilo. Agora imagine dezenas de aviões alemães Junkers Ju-52, abarrotados de soldados e suprimentos, voando baixo, tentando escapar do cerco na Tunísia, acreditando estarem seguros. Mas em poucos minutos seriam apenas destroços em chamas, caindo no mar e um grande golpe no rosto dele. O que aconteceu naquele dia ficou conhecido como o Massacre do Domingo de Ramos. Mais de 50 aeronaves de transporte do eixo foram destruídos em um único combate, sem qualquer chance de reação. Um massacre tão rápido que até os pilotos americanos ficaram chocados com a facilidade do ataque. E o mais surpreendente não foram os modernos P-38 Lightning, nem os famosos Mustangs que realizaram a missão, mas sim os subestimados P-40 Warhawks, protegidos por ágeis Supermarine Spitfires britânicos. Uma força considerada secundária que, em poucos minutos, aniquilou o inimigo e mudou para sempre o destino de toda uma guerra. Desesperados, os próprios soldados alemães atiravam com metralhadoras de dentro dos aviões, como se estivessem em trincheiras voadoras, tentando se defender da morte. Mas como isso foi possível? Quantos aviões foram derrubados? Quantas vidas foram perdidas? E por que foi tão fácil? E como essa batalha de apenas 15 minutos levou à queda de toda a Tunísia e abriu caminho para a invasão da Europa? Hoje você vai conhecer a história do ataque aéreo que destruiu o mito de invencibilidade de Rommel e mostrou ao mundo que até os gigantes do eixo podiam cair, e cair rápido. O massacre surpresa. O cenário da guerra. Em 1943, a Segunda Guerra Mundial entrava em um ponto de inflexão decisivo. O avanço meteórico do eixo nos primeiros anos, as Blitzkriegs, que subjugaram grande parte da Europa Ocidental e ameaçaram o norte da África, havia atingido seu limite. O conflito, que começara em 1939 como uma guerra relâmpago, agora se transformava em uma disputa de resistência e logística, em que cada recurso, cada rota de suprimento e cada base estratégica fazia diferença. Na frente oriental, o impacto era colossal. A Alemanha, que avançara profundamente na União Soviética, em 1941 e 42, sofreu sua primeira grande derrota estratégica em Stalingrado, com a rendição de mais de 90 mil soldados alemães em 1943. O mito de invencibilidade da Wehrmacht fora quebrado, e o fronte oriental se tornava uma sangrenta guerra de desgaste. Cada divisão que a Alemanha precisava enviar para o leste significava menos tropas e recursos disponíveis para manter suas posições em outros lugares, como no norte da África. Essa drenagem constante de recursos já era um mau presságio para qualquer operação de sustentação fora do continente europeu. Ao mesmo tempo, no Pacífico, o Japão, aliado da Alemanha, começava a perder a iniciativa. A vitória americana em Guadalcanal representava a primeira grande derrota japonesa em terra e iniciava uma ofensiva que lentamente empurraria o Império Japonês para trás. O efeito psicológico era claro. O eixo, que parecia invencível entre 1940 e 1941, agora começava a ceder espaço em múltiplas frentes. Dentro desse contexto global, o Mediterrâneo assumia um valor estratégico enorme. Controlar aquela região significava dominar as rotas de suprimento entre a Europa e o Oriente Médio, bem como proteger ou ameaçar o flanco sul da Europa. Para os aliados, uma vitória no norte da África abriria o caminho para invadir a Sicília e, consequentemente, o território italiano, o famoso ventre mole da Europa, como Winston Churchill o chamava. Para o eixo, manter a Tunísia significava muito mais do que uma posição no mapa. Significava manter viva a esperança de contra-atacar, manter a pressão no Mediterrâneo e evitar que os aliados criassem uma rota de invasão direta para o continente europeu. Nesse cenário estratégico, havia uma figura que se destacava, o marechal de campo Erwin Rommel, a temida raposa do deserto. Rommel não era apenas um comandante, era uma lenda. Sua reputação havia sido construída desde as campanhas no deserto entre 41 e 42, quando suas rápidas manobras de blindados desorientaram os britânicos e levaram a sucessivas vitórias. Seu nome era usado pela propaganda alemã como sinônimo de gênio militar, e até os seus inimigos o respeitavam. Soldados aliados, ao saber que estavam enfrentando Rommel,
sabiam que teriam de lutar contra um comandante agressivo, criativo, ousado e até contra o próprio psicológico. Para os aliados, a destruição de sua força no norte da África teria um efeito duplo. Eliminaria uma ameaça imediata e mostraria para o mundo que até mesmo os comandantes mais lendários do eixo podiam ser vencidos. A queda de Rommel teria o mesmo peso simbólico que a queda de Stalingrado, um sinal claro de que a maré da guerra estava mudando. Mas havia um problema: manter tropas no norte da África exigia uma logística quase impossível. A Alemanha dependia de longas linhas de suprimentos marítimas, constantemente atacados por aviões e navios aliados, principalmente devido à posição estratégica na ilha de Malta, que funcionava como uma verdadeira fortaleza naval e aérea. Cada comboio que tentava chegar ao norte da África se tornava um alvo fácil e as perdas marítimas eram insustentáveis. Diante dessa dificuldade, surgiu a decisão de criar uma ponte aérea entre Sicília e a Tunísia. Aviões de transporte Junkers Ju-52 começaram a voar diariamente, levando combustível, munição, alimentos e evacuando soldados feridos ou exaustos. Era uma solução improvisada, cara e arriscada, mas era a única forma de manter viva a presença do eixo na África. A Itália, parceira da Alemanha, também estava envolvida, fornecendo caças e apoio aéreo, mas sua indústria limitada e forças aéreas reduzidas não tinham condições de sustentar operações em larga escala contra a crescente força aérea aliada. Esse cenário mostrava a diferença de mentalidade entre os comandantes. Para qualquer analista militar racional, a retirada seria lógica: salvar tropas experientes e preservar aviões e equipamentos para a defesa da própria Europa. Mas ele se recusava a recuar. Preso em uma visão ideológica de jamais ceder territórios, ele ordenou que a Tunísia fosse mantida a qualquer custo, mesmo que isso significasse um sacrifício inútil de homens e máquinas. Essa decisão política transformou o que poderia ser uma retirada organizada em um cerco inevitável. Com a vantagem de ter informações de inteligência obtidas pelo programa Ultra, que decifrava comunicações alemãs, os aliados sabiam quando e onde os transportes voariam. A partir daí, nasceu o plano que resultaria no massacre do Domingo de Ramos, um golpe rápido, devastador, que não apenas destruiria dezenas de aeronaves inimigas, mas também cortaria a última linha de sobrevivência das forças de Rommel. As máquinas do ar. A Operação Flax não nasceu do acaso, mas de um alinhamento perfeito entre inteligência, tecnologia e oportunidade. No início de abril de 43, os aliados já sabiam que a chave para quebrar a resistência do eixo na Tunísia era cortar sua linha de suprimentos. Simples, mas nem tão simples. Com as rotas marítimas praticamente aniquiladas devido ao domínio aliado no Mediterrâneo e à presença estratégica na base de Malta, a Luftwaffe havia assumido a perigosa tarefa de manter milhares de soldados de Rommel abastecidos pelo ar. Essa ponte dependia dos Junkers Ju-52, apelidados carinhosamente pelos alemães de Tante Ju ou Tia Ju. Originalmente um avião civil de passageiros e carga nos anos 30, a Tia Ju foi adaptado para transporte militar, sendo usado já na Guerra Civil Espanhola para lançar paraquedistas e atuar como bombardeiro improvisado. Nas primeiras campanhas da Segunda Guerra, como as invasões da Noruega e da Holanda em 40, o Ju-52 foi decisivo, transportando tropas e garantindo a mobilidade que caracterizou as Blitzkriegs alemãs. Mas em 43, suas limitações eram evidentes. Com velocidade máxima de apenas 265 km por hora, o 52 era lento, um alvo previsível e vulnerável. Sua defesa consistia em apenas uma ou duas metralhadoras insuficientes contra ataques coordenados. Mesmo assim, continuava sendo utilizado porque não havia alternativa. A Alemanha precisava desesperadamente manter a ponte aérea viva, custasse o que custasse. No Domingo de Ramos, dezenas de Ju-52 carregavam suprimentos na ida e soldados feridos ou exaustos na volta, tentando escapar do cerco aliado. Protegendo esses transportes estava o Messerschmitt Bf-109,
considerado um marco tecnológico por seu trem de pouso retrátil, cabine fechada e estrutura manopla. O Bf-109 brilhou na Batalha da França e Batalha da Inglaterra. Contudo, o design voltado para a máxima performance sacrificava autonomia. Em missões longas de escolta sobre o mar, o 109 tinha que reduzir a velocidade para acompanhar os lentos 52, perdendo uma das suas principais vantagens, a energia cinética. No domingo de Ramos, pilotos experientes enfrentariam a ingrata tarefa de proteger uma formação imensa e lenta contra um ataque surpresa, coordenado e vindo de uma altitude superior. Entre as escoltas também estavam alguns Mach C-202 Folgore, o orgulho da indústria aeronáutica italiana. Com excelente manobrabilidade e um motor Daimler-Benz alemão licenciado, o Folgore era considerado o melhor caça italiano da guerra, mas seu número era pequeno, reflexo das dificuldades industriais da Itália, que nunca conseguiu produzir aviões em escala comparável à Alemanha ou outros aliados. No domingo de Ramos, sua presença representava o esforço conjunto do eixo, mas não seria suficiente para mudar o destino da batalha. Do lado aliado, a missão de interceptar esse voo caberia ao Grupo 57 de caças equipado com o Curtiss P-40 Warhawk, considerado obsoleto em comparação aos modernos P-38 Lightning ou até com os próprios Spitfires britânicos. O P-40 tinha limitações, menor taxa de subida, menor velocidade e manobrabilidade inferiores. Mas possuía duas vantagens cruciais: robustez estrutural e excelente desempenho em mergulho. Contra transportes lentos e mal armados, ele era letal. Naquele dia, esses aviões subestimados se tornariam protagonistas de uma das vitórias aéreas mais impactantes da guerra. A cobertura superior foi garantida pelos lendários Supermarine Spitfires, símbolos de resistência britânica desde a Batalha da Inglaterra. Rápido, ágil e poderoso, o Spitfire era perfeito para manter os caças inimigos ocupados enquanto os P-40 faziam o trabalho sujo. Essa divisão de funções, Spitfires enfrentando Bf-109s e Mach 202, enquanto os Warhawks atacavam os transportes, podemos dizer que foi aquele match perfeito, sabe? Para você aí que é casado até hoje, aquele match perfeito. No dia 18 de abril de 43, a interceptação foi planejada para a área de Cabo Bom, ao norte da Tunísia, ponto conhecido de passagem dos voos de evacuação. O Grupo 57 de caças lançou 48 P-40s, com apoio de alguns Spitfires britânicos acima deles. Inicialmente, parecia mais uma missão rotineira. O combustível já estava perto do limite de segurança, quando um dos pilotos quebrou o silêncio no rádio. Aeronaves abaixo, formação pesada, dezenas deles. O que se viu lá embaixo era impressionante, mais de 60 Ju-52 voando em baixa altitude, enfileirados como um comboio metálico, tentando completar a perigosa viagem de volta à Sicília. Era a oportunidade perfeita, os transportes estavam carregados, lentos e vulneráveis, e o elemento surpresa estava completamente do lado aliado. Os Spitfires mergulharam primeiro para prender a atenção dos caças de escolta, enquanto os P-40 mergulhavam como falcões sobre presas indefesas. O capitão Roy Whittaker, líder da missão, deu a ordem: "Ataquem, vamos derrubá-los." Aquela frase marcaria o início do combate que ficaria para sempre conhecido como o Massacre do Domingo de Ramos. O combate. Os pilotos do Grupo 57 ajustaram suas visões para baixo e viram uma cena quase surreal: mais de 60 Junkers 52 voando baixo, carregando soldados e equipamentos. Ao redor deles, cerca de 20 caças de escolta, os ágeis Bf-109, alguns pesados Bf-110 e um punhado de italianos 202 Folgore. Tentavam proteger a formação, voando lentamente para acompanhar os transportes. Roy Whittaker, líder, não hesitou. Os Curtiss P-40 Warhawk começaram a mergulhar. Com o seu motor Allison V1710 de 12 cilindros e 1.150 cavalos capazes de atingir 580 km por hora, esses aviões eram robustos, armados com 6 metralhadoras Browning M2 de calibre .50. Apesar de serem considerados inferiores aos P-38 Lightnings ou aos Spitfires, naquela tarde eles foram perfeitos para atacar os alvos lentos e pesados. Whittaker mergulhou com o seu P-40 Miss Fury, escolheu um alvo na retaguarda e disparou.
Um dos Jus tremeu sob o impacto, pedaços da fuselagem se soltaram e a fumaça negra saiu de um dos motores antes da aeronave girar lentamente e cair no mar. O ataque inicial pegou toda a formação inimiga de surpresa. Os 52, limitados em velocidade e projetados para carregar até 17 soldados ou 3 toneladas de carga, eram vulneráveis, com uma ou duas metralhadoras defensivas. Eles tentaram subir, fazer curvas largas ou voar ainda mais baixo, quase tocando a água, mas eram alvos fáceis para os P-40, que passavam disparando rajadas longas e precisas. No céu acima, o Supermarine Spitfire britânico enfrentava os 109 e os Mach 202. O Spitfire, veloz e manobrável, com velocidade máxima de 590 km por hora e armamento de canhões de 20 mm e metralhadoras Browning 303, manteve a escolta alemã ocupada, impedindo que ela descesse para proteger os transportes. Os Bf-109, que normalmente eram letais em combate aéreo, graças à sua velocidade de mais de 640 km e canhão central de 20 mm, estavam em desvantagem porque precisavam reduzir a velocidade para acompanhar os 52. O Mach 202, orgulho da Itália, com sua manobrabilidade e velocidade máxima de 600 km por hora, também tentou reagir, mas a minoria numérica e a presença dos Spitfires superiores tornaram sua tarefa quase impossível. Até os pesados Bf-110, com 2 motores, 2 canhões de 20 mm e 4 metralhadoras, sofriam para manobrar contra caças mais leves e agressivos. Dentro dos transportes, soldados alemães disparavam desesperadamente com metralhadoras portáteis pelas janelas, tentando repelir os ataques como se estivessem em uma trincheira voadora. Mas o resultado era previsível. Um segundo Ju-52 pegou fogo imediatamente e mergulhou em direção ao mar, enquanto o outro, com o motor em chamas, tentou um pouso de emergência na costa, quebrando o trem de pouso e derrapando violentamente até parar. O capitão Whittaker, mais tarde, descreveu o combate como um sonho surreal. Nunca vi nada igual. Cada ataque derrubava um avião ou o deixava inutilizável. Era como se alguém tivesse nos dado um alvo de treinamento gigante, só que era real. Durante 15 minutos, o céu se tornou um caos de destroços, fumaça e explosões. Aviões caíam em chamas no mar. Alguns Ju-52 faziam pousos forçados. Outros simplesmente despedaçavam-se no ar sob a chuva de bala dos P-40. No fim da ação, 74 aeronaves inimigas haviam sido abatidos ou inutilizados, incluindo 51 Ju-52, além de 9 Bf-109 e outros caças. As perdas aliadas foram mínimas, apenas 9 aviões não retornaram. 2 pilotos do Grupo 57, Richard Duffy e MacArthur Powers, saíram da batalha como ases, cada um com 5 abates confirmados, um feito raro de se alcançar em um único dia. O impacto da batalha foi imediato. Os jornais aliados estamparam manchetes celebrando o feito. O Stars and Stripes de Londres escreveu: aviadores dos Estados Unidos detonam aviões de fuga de Rommel. Caças abatem 51 aviões de transporte transportando tropas do eixo. Era o maior massacre aéreo desde a Batalha da Inglaterra e simbolizava mais do que uma simples vitória tática. Era o colapso da capacidade logística alemã na Tunísia e um prenúncio do fim da presença do eixo no norte da África. O que aconteceu depois? A destruição imposta à frota de transporte aéreo do eixo foi devastadora. Nos dias que se seguiram, a Luftwaffe e a Regia Aeronáutica praticamente cessaram os voos diurnos para a Tunísia, devido às perdas insustentáveis. Qualquer aeronave de carga que ousasse cruzar o estreito à luz do dia se tornava um alvo fácil para os caças aliados. Em 22 de abril de 43, apenas 4 dias após o massacre do Domingo de Ramos, um último comboio de enormes aviões Me-323 Gigant tentou a sorte e também foi totalmente aniquilado por interceptadores britânicos e sul-africanos, com 21 Me-323 abatidos em uma única investida. Depois disso, o comando alemão suspendeu de vez as missões de suprimentos diurnas e só se arriscou a enviar cargas à noite, em escala muito reduzida. No balanço final da campanha, analistas estimam que cerca de 430 aeronaves de transporte do eixo foram perdidas no Mediterrâneo durante os esforços de reabastecimento, perdas das quais a aviação alemã jamais se recuperaria totalmente. A ponte aérea
entrou em colapso. Combustível, munição e peças sobressalentes tornaram-se escassos ou inexistentes em várias unidades. Muitos soldados alemães passaram a improvisar meios de fuga inusitados, cientes do destino provável dos lentos 52. Preferiam até espremer-se como podiam no compartimento de um caça monomotor Bf-109, um incômodo extremo que, porém, parecia mais seguro do que voar como um alvo fácil em um transporte sobre o Mediterrâneo. Privados de suprimentos essenciais, os exércitos do eixo na Tunísia não puderam resistir por muito mais tempo. Em terra, as forças aliadas lançaram uma ofensiva final, a Operação Vulcan, contra as linhas já enfraquecidas do inimigo. Em 6 de maio de 43, tropas britânicas capturaram a capital, Tunis, enquanto os americanos tomaram o porto de Bizerta pouco depois. E, 7 dias depois, as últimas 240.000 tropas alemãs e italianas na Tunísia depuseram suas armas e se renderam. Assim, chegava ao final a campanha norte-africana, uma retumbante vitória dos aliados. Foi uma das maiores capitulações da guerra, comparável à de Stalingrado, em um número de prisioneiros. O que antes era uma vitrine do gênio Rommel se transformou em uma derrota retumbante que enterrou de vez o mito de sua invencibilidade. O Palm Sunday Massacre, como ficou conhecido, rapidamente tornou-se um símbolo da superioridade aérea aliada e do desespero do eixo nos meses finais da campanha africana. A ação foi tão violenta e efetiva que até mesmo os alemães o apelidaram de Palm Sonntag Massacre, literalmente em referência ao dia santo em que o ocorreu. Os aliados, por sua vez, exploraram o feito intensificamente em sua propaganda de guerra. Jornais e rádios noticiaram a carnificina aérea com entusiasmo. 3 pilotos americanos retornaram daquela missão com pontuações de As e foram celebrados como heróis, enquanto elogios choviam de comandantes de alto escalão, incluindo uma mensagem de congratulações do general George C. Marshall, chefe do Estado-Maior dos Exércitos dos Estados Unidos, qualificando o ataque como um golpe fatal na Luftwaffe. A vitória no norte da África abriu caminho direto para a invasão da Sicília, planejada como a Operação Husky e lançada em julho de 43. A captura da ilha deu aos aliados uma base segura no Mediterrâneo, permitindo ataques aéreos e navais profundos contra a Europa continental. O feito político foi imediato. Benito Mussolini foi destituído do poder pelo Grande Conselho Fascista, e o governo italiano começou negociações que levariam à rendição formal em setembro de 43. Em menos de 6 meses, uma campanha que parecia ser apenas mais um capítulo da guerra no deserto, resultou na queda do regime fascista italiano e na abertura de uma nova frente no coração da Europa. Do ponto de vista psicológico, o Domingo de Ramos foi igualmente impactante. Para os aliados, tornou-se símbolo de que a maré da guerra havia virado de vez. A imagem de dezenas de aviões alemães em chamas caindo no Mediterrâneo foi usado exaustivamente na propaganda, fortalecendo a moral dos soldados e também dos civis. A sensação de segurança logística se foi, e a percepção de que até mesmo as forças comandadas por Rommel podiam ser derrotadas abalou a confiança do soldado comum. Décadas depois, o massacre do Domingo de Ramos ainda é estudado em academias militares. Ele é lembrado como exemplo clássico de como a superioridade informacional, obtido pela inteligência ultra, aliada a um planejamento tático eficiente e a execução perfeita, podem alterar o curso de uma campanha inteira em poucos minutos. Na aviação militar moderna, o episódio é usado para ensinar a vulnerabilidade das operações logísticas, a importância da superioridade aérea e o impacto de vitórias rápidas e devastadoras no moral de tropas e populações inteiras. Mais do que um simples combate aéreo, o Domingo de Ramos simbolizou a transição do eixo de uma postura ofensiva para uma luta desesperada pela sobrevivência. E, normalmente, quem possui inteligência e tecnologia de ponta coloca medo em outras nações, como os Estados Unidos fazem com seu atual fantasma mortal, o P-2 Spirit, o bombardeiro de 2 bilhões que pode aterrorizar qualquer nação. Nesse vídeo que já começou, eu te conto tudo sobre ele e seus segredos ocultos. Te vejo já em 5 segundos.